Bem, continuando então aqui o assunto funções ortogonais, né? Para a gente fechar esse assunto, nós acabamos de ver então, no vídeo passado, né, a prova, né, a verificação, na verdade, da ortogonalidade de duas funções, a parábola e a cúbica, mas dentro de um determinado limite. Então, assim, o limite precisa ser estabelecido para essa verificação da ortogonalidade, já que a operação, o que caracteriza a ortogonalidade é o resultado do produto escalar. E a operação de produto escalar de funções, ela envolve uma integração definida do produto das funções. Então, se é uma integral definida, os limites de integração eles são fundamentais para definir o resultado, o resultado do produto. Né? Bom, então prosseguindo aqui, a partir do momento que a gente tem então um conjunto de funções ortogonais, né, aqui representado por esse conjunto de funções φ, né, aqui está sendo usada a letra φ, que é o f grego, né, o φ, né, porque para não usar o f, né, porque na verdade a gente vai estar usando o f, né, para dizer que ele é um somatório de funções, né, da base de um espaço de funções, né, funções ortogonais que formam a base de um espaço de funções. Então a gente vai usar a letra φ para identificar essas funções que formam a base e a letra f tradicionalmente para representar qualquer função. Então o conjunto de funções φ, né, de φ1, φ de x até φn de x, no intervalo AB, né, ele é ortogonal se todos os elementos, se o produto de todos os elementos 2 a 2, produto interno, ele dá zero. Então, para qualquer i diferente de j. Então, se isso acontece, esse conjunto de funções é ortogonal. Tá? Bom, a norma de uma função, né, é a mesma coisa que a norma de um vetor. Então, ela dá a ideia do tamanho dessa função, né? O tamanho, entre aspas, ou seja, como é que a gente calcula a norma, o módulo de um vetor? A gente pega o vetor, né, na realidade, e multiplica por ele mesmo. Então, quando a gente pega um vetor e multiplica escalarmente por ele mesmo, o que a gente vai ter é a raiz quadrada, né? Então, se ele é x i mais yj mais zk, né, o produto dele por ele mesmo vai dar o quê? A gente sabe que o produto escalar de vetores ortogonais vai dar zero. Então a gente vai multiplicar ele por ele mesmo, né? Ele por ele mesmo, e a gente vai ter na realidade que resultado x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Que é xx, y, zz. Então a raiz quadrada disso vai me dar o módulo, né? O módulo na verdade, é a raiz quadrada da norma, né? Isso vai me dar a norma, né? Porque o que acontece? Quando eu faço o produto escalar de um pelo outro, né, eu vou ter a norma quadrada. Então eu tenho que tirar a raiz quadrada da norma, né? Esse produto que eu fiz aqui, ele né, se eu tenho um vetor v, que é representado por xy, jzk, e eu multiplico ele por ele mesmo, escalarmente, eu vou obter o quê? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, que é a norma ao quadrado. A norma, ou o módulo, né, é a raiz quadrada desse resultado aqui. Tá? Bem, então a norma, né, a norma é a raiz quadrada da norma quadrática. Isso para funções, então isso funciona da mesma maneira para funções. Né? Então, o que acontece? Se essa norma é igual a 1, né, se essa norma é igual a 1 para qualquer função do conjunto ortogonal dado, então eu tenho um conjunto de funções ortogonais, né, como eu vi aqui atrás, né, como eu vi aqui. Né? Se além disso, a norma, né,
para qualquer função do conjunto, ela é igual a 1, então se todas essas funções têm norma 1, esse vetor, esse conjunto, além de ser ortogonal, né, ele também é normal. Por quê? Porque as normas são iguais a 1. Então, se ele é ortogonal e normal, ele é ortonormal, tá? É um conjunto ortonormal. Como é o conjunto de vetores I, J, K? São ortogonais e são unitários, tá? Bem, assim dado um conjunto ortogonal de funções no Rn, num dado intervalo AB, este conjunto, né, forma uma base para o espaço de funções considerados em Rn, né, no espaço Rn, no intervalo AB. Podendo qualquer função desse espaço, né, quer dizer, qualquer função desse espaço, desde que contínua, nesse intervalo, ser representado por uma combinação linear das funções desse conjunto. Então, aí é que aparece o que eu falei. Então, assim, f de x é igual ao somatório das funções da base, que eu vou chamar k aqui, k igual indo de 1 a infinito, ou de 0 a infinito, multiplicado pelas respectivas constantes, né, que é exatamente o que está aqui. Então, no caso, a gente quer saber assim, dada uma determinada função, qual é o conjunto de constantes para aquelas funções da base daquele espaço, combinadas, elas gerarem aquela função em particular, tá? Então, assim, aí a gente lembra aqui no caso de vetores. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um conjunto de n vetores que forma a base de um espaço vetorial V, um vetor qualquer daquele espaço, ele vai ser representado como uma combinação linear dos vetores daquela base, quer dizer, onde o vetor V ele pertence ao espaço vetorial V. Aqui a gente tem só que notar que o vetor ele está sendo representado por um V maiúsculo comum. E o espaço vetorial é esse V sem a setinha, que é um V estilizado, que representa o espaço vetorial, tá?